Então, pessoal, essa primeira período aqui, y igual a menos x quadrado, ela é muito parecida com aquela que a gente já tinha feito antes. Só que tem um pequeno detalhe que está bem nítido para a gente, é aquele sinal de menos que está para frente. Menos, o professor já tinha falado, né? A gente leva o número negativo ao quadrado, ele fica positivo, e o positivo também. Só que aqui é uma característica específica que é muito, causa muita confusão. Por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Quando a gente coloca os parênteses, a gente está dizendo que o que está elevado ao quadrado é o menos 2. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Quando a gente diz o menos 2 ao quadrado, é o oposto do 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos o oposto de 4 vai ser menos 4. Então é diferente, e aí a gente tem que tomar cuidado para não ser influenciado e achar que vai ter o mesmo comportamento que aquela outra. Então, se a gente, partindo do princípio, a gente pode ir associando valores, pegando o próximo da origem para facilitar a visualização e aí substituir na própria equação. Então, menos 3. Então, quando x for menos 3, menos, aí aqui sim eu boto menos 3 ao quadrado, porque é o x que é menos 3. Menos 3 ao quadrado é aquela história, né? Vai dar mais 9, o oposto do mais 9 é 9. Mesma coisa aqui, vai ficar y igual a menos 2 ao quadrado. Tudo bem, então? Mesma coisa com menos 1, né? Menos 1, 0, 0. Aqui, mais 1 ao quadrado vai dar mais 1, só que o oposto, mais 1, menos 1. 4, 29. Aí estou marcando esses pontos. 0, 0. Aqui. Já, menos 1, menos 12, menos 4, menos 3 e menos 9. Para cima, agora. Mais 1, menos 1. Mais 2 e menos 4. Mais 3 e menos 9.
Está refletindo aquela operação que tu fez. A outra era y igual a mais x quadrado. Então ela tinha concavidade para cima e também esse pontinho aqui que é o vector estava na origem. Como é menos x quadrado, ela fica reduzida para baixo. Beleza? Alguma dúvida aqui? Basicamente o prestar atenção nisso, né? Isso é importante. A gente coloca em parênteses uma coisa e a gente vai acontecer outra. Quer mostrar o Johnny? Vai querer mostrar o desenho lá? Vamos remarquear, né, a origem. Principalmente a gente já sabe que vai estar naquela região positiva, então vamos anotar para x menos 3, 2, 0, 2 e 3. Então, quando x igual a menos 3, y menos 3 ao quadrado menos 4. Só que daria esse negativo na expressão anterior? Não. Não. Deixa eu utilizar. Você já acha que não vai aqui, vai aqui. Simplesmente eu estou extrapolando essa simetria, mas a gente já viu esse comportamento, tá bem? Seguindo. 2. Nesse caso, menos 1 vezes menos 1, na verdade, aqui trabalhar bastante, então vai ficar positivo, menos 4, igual a menos 3. Vou terminar aqui quando x igual a 0, o y vai ser quanto? Menos 4, tá? Dando x igual a 0. Tá? 0.
o seu y vai ser menos 3. Falei menos 1, 3, né? Falei menos 3. E por fim, mais 1, menos 3. Menos 3. E mais 3. Mais 5. Parecido com isso. Interessante pensar o seguinte: embora que a gente tenha um elemento negativo, qual a diferença para aquela parábola que eu fez anteriormente? O negativo naquela linha diante do x ao quadrado, e aí a capacidade é aumentar. O x aqui está ao quadrado, mas quem está negativo é o menos 4. E aí? Ó. Tá colocado abaixo. Nessas imagens, vamos dizer, nessas duas, o vértice está exatamente sobre o eixo de y também, mas nem sempre pode acontecer. Tá? O vértice é esse pontinho aqui, ó. Tanto na concavidade para baixo, quanto na concavidade para cima. Agora, vê a relação entre essa aqui e y igual a x2. Se a gente, essa aqui que está desenhada aqui é y. Essa aqui é y igual a x2 menos 4, beleza? Certo? Se a gente comparar com y igual a x2, que a gente já resenhou, qual é a relação entre elas? Essa aqui está 4 unidades para baixo, todo mundo percebeu isso? Porque olha só, essa aqui é y igual a x2 menos 4. Menos x ao quadrado na outra. A de baixo é menos x ao quadrado. Não, mas a outra, anterior a essa. Antes, quando ele apresentou. Antes do exercício. Pode voltar aí. Acho que apagou. Mas tá hoje. Y igual a x2. Estão vendo ali, ó, y igual a x2 em preto, y igual a x2 menos 4 é igualzinho a 4 unidades para baixo. Beleza? Se fosse y igual a menos x2, ela seria virada ao contrário. Seria não, é. Beleza? Certo. O termo independente é onde corta o eixo. Oi? O termo independente é onde corta o Não, eixo. de quatro eixos isso. Posso atacar aqui? Olha. Então, olha só. Pode apagar tudo isso aqui. Vou apagar isso aqui e faz de conta que a gente não tivesse feito essa tabela de valores. A equação que a gente tem é essa aqui, y igual a x2 menos 4. Se a gente quiser saber onde coloca o eixo y, tem que substituir o que aqui? X igual a 0. Certo? Aí eu botei y igual a quanto? Menos 4. Isso corresponde ao ponto 0, menos 4. Beleza? Certo? Que é o ponto que aparece ali, que é o chamado vértice, como o Johnny falou. Beleza? Agora, se eu quiser saber onde eu abordo o eixo x, o que eu tenho que substituir? Y igual a 0, certo?
é igual a zero, eu vou ter x2 menos 4 é igual a zero, beleza? Porque eu vou ter x2 igual a 4, tranquilo? Certo? x2 igual a 4 corresponde a que valores de x? Mais 2 menos 2. Todo mundo concorda com isso? Aqui eu posso ter tanto x igual a 2 como x igual a menos 2, beleza? Porque tanto 2 como menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Hã? Se você quer. Não, isso é. Exatamente. Bhaskara é um jeito de achar a raiz, né? A raiz de uma função, na verdade, isso aqui é o gráfico de uma função, né? A raiz de uma função é onde o gráfico corta o eixo x, né? Beleza? Bhaskara é um método para achar a raiz, beleza? Certo? Então, essa aqui tem duas raízes, tranquilo? Tá? Então, são aqueles dois pontos aqui que apareceu na tabela, que pode revelou também. Lembra que na tabela apareceu menos 2, 0, 2, 0? São esses pontos aqui. Isso aqui estão ali, ó. Tranquilo? Certo? Alguma dúvida nesse aqui, pessoal? Só um ponto interessante da ação que a gente fez ali. A gente percebeu que marcou o ponto de interseção entre a parábola e o eixo. E fez uma ligação, não se conseguiu marcar. Os dois pontos que é o resultado. Você não precisa fazer duas ações para cada. Aqueles dois pontos resultam daquela ação. Ele só mandou o programa marcar as interseções. O programa já achou esses dois pontos. Beleza? Posso fazer a outra? Na verdade, y é igual a 2x2. Pode apagar aqui desse lado? Pode. Tá. Y é igual a 2x2. Será que precisa fazer tabela? O que vocês acham? Qual vai ser a relação entre y igual a x2 e y igual a 2x2? Sem fazer a tabela, quem consegue ver mais ou menos como seria a aparência desses? Na verdade, o y de um é sempre o dobro do y do outro. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, a gente pode fazer até uma tabela só. Vou botar assim, ó, y é igual a x2, y é igual a 2x2. Vou até botar menos valores aqui, tá? Menos 2, menos 1, 0, 2. Tranquilo? Tá? Então, aqui no menos 2, y é igual a x2, eu vou ter 4, 1, 0, 1 e 4. Alguma dúvida? Beleza, pessoal? E aqui no 2x2 eu vou ter o quê? Quando x igual a menos 2, y igual a quanto? 8. E aqui? 2. O que mais? 0, 2 e 8. Tá? Se eu colocar esse 3 aqui eu vou ter 9 e eu vou ter quanto? 18. Beleza? Agora desenha só essas duas. Apaga, responde as outras. Estão vendo? Beleza? Então, isso faz com que, repare que aqui não é uma translação, porque ela não está se deslocando para cima sempre na mesma distância, porque uma é o dobro da outra. Beleza? Então, é diferente de você, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, y, vou botar outro aqui, y é igual a x2 mais
Como ficaria esse y igual a x2 mais 2? Aqui para x igual a menos 2 ficaria quanto? 6 aqui. Y igual a 1 seria quanto? 3, 0 seria quanto? 2, o que mais? 3, 6 e aqui 11. Está de boa, pessoal? Põe essa aí também. Tá. Então, olha só, a preta é y igual a x2, estão vendo? A rosa é y igual a x2 mais 2. Então, da preta para a rosa, o movimento que eu tenho é que eu chamo de uma translação. Ela simplesmente é deslocada para cima. Perceberam? Tá? Então, a preta é igualzinha à rosa, só que a rosa está 2 unidades para cima. Ela foi simplesmente arrastada. Agora, da vermelha para a preta não, ela está mais fechada que a outra. Estão vendo? Certo? Porque quando eu multipliquei por 2, é diferente de somar 2. Somar 2, eu estou acrescentando sempre o mesmo valor. Quando eu multiplico por 2, eu não estou acrescentando sempre o mesmo valor. Tá? Então, da vermelha para a rosa, a vermelha vai ficar mais fechada. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Alguma dúvida? Está de boa isso? Agora vamos fazer as leituras. Querem fazer? Já saí. Aí quando eu saí. Nossa, meu pai. Vocês deixaram mais difícil para mim. Bom, vamos lá. Essa daqui a gente fez assim muito valor. Lá a gente vai encontrar já direto pensando no 6 e 1. Pensando nos eixos. A raiz. Isso. É o quê? 6 e 1 a raiz. Não sei de 1 não. Porque se a gente parar para pensar, onde é que corta o eixo de x? Corta o eixo de x, né? Nos pontos em que a gente tem esse comportamento aqui. A gente tem o valor do x, mas a gente sabe que todo y é zero. Então, se a gente considerar o y zero, a gente tem isso aqui. Isso sempre vai ser assim, tá? Sempre que a gente quer encontrar onde corta esse x, a gente tem que colocar y igual a zero. E onde corta, no caso é achar a raiz. E onde a gente quer, onde corta o eixo y, a gente tem que botar x igual a zero, que é mais fácil, na verdade. Então, a gente tem isso, né? Esse y é zero. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso. E aqui a gente tem uma equação estrutural. Então, essa equação vai dizer para a gente onde que vai cortar o eixo de y. Né? E aí pode resolver o Bhaskara, né, que não se lembra, alguns lembram. Todo mundo lembra de Bhaskara, essa fórmula aí, menos b, mais ou menos raiz de b2, multiplicado para c, sobre 2a. É tudo igual, tem que considerar dessa forma aqui. Eu aprendi a diferença.
você falar calcula o delta, eu não sei calcular delta. Eu só sei fazer o raio da volta toda. Então aqui a gente tem a equação segundo desse formato, em que o A é quem está acompanhando o x quadrado, o B é quem está acompanhando o x e o C quem está sozinho, ele é independente. Identifiquei nessa equação. Não tem ninguém na frente. O x quadrado a gente sabe que é 1. O B é o menos 5 e o C mais 6. Né? Então, primeiro, vou lá descobrir o delta. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Ele vai dizer para a gente quantas soluções a gente vai ter aqui nessa equação. Aí, se o delta for 0, vai ter uma única solução com duas iguais. Se o delta for maior do que 0, vai ter duas diferentes. Se for menor do que 0, no conjunto de reais a gente não tem solução. Né? Então, substituindo aqui, b quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Certo? Menos 5 ao quadrado, menos 5 mais menos 5, vai dar mais 25. E aqui, ó, menos com mais vai ficar menos, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, menos 4. Então, delta, eu sei que é mais 1. A gente sabe que essa equação, né, desculpa, esse gráfico aqui, vai contar em 2 pontos. Agora a gente vai para a parte geral da equação. Menos o valor de o delta aqui dentro, é esse valor que a gente descobriu, menos o valor do B, que é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, tudo sobre 2A, que é 2 vezes 1. E agora é só, né, mexer isso aqui. O oposto do menos 5 é mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2. Nesse ponto a gente vai separar para encontrar quem são esses dois valores. 2, 3. Vamos ver. Então, x1, aqui a gente tem 2 sinais. A gente vai considerar mais 5 mais 1 sobre 2. E na segunda a gente vai considerar o valor do sinal negativo. Vai ficar mais 5 menos 1. E agora, mais 6 dividido por 2, mais 3, mais 5 menos 1, vai dar mais 4 sobre 2. Então vai dar mais 2. Então, beleza. A gente viu agora que esse gráfico vai que aqui são esses pontos que vão contar no eixo de x. No eixo de y, como o colega falou, vai ser o termo independente. Porque quando a gente tem um ponto sobre x, o y quer 0. Quando a gente tem um ponto sobre y, o x é 0. Então, se x for 0, aqui vai dar 0 e aqui também vai dar 0. Então, a gente não vai ter esses dois termos. A gente vai ter só mais 6. Então, eu sei que vai cortar. Tá mais ou menos aqui só que eu falo aqui. Então, eu sei que aqui é o outro ponto. Então, percebam.
nessa não vai estar. E aí, né? Isso vai achar também. Isso. Você Pode. acha que vai falar depois, mano? É. Então vai ter o mesmo comportamento, né? Alguma dúvida fala? Eu conheço uma forma bem mais fácil de você ganhar isso. Fala. Cruzado. Não? Cruzado. Como é? É mais fácil cruzado do que falar. Pode fazer. Por só o produto, né? Só um produto, né? Você aprende isso ali, completo quadrado. Você aprendeu um programa quadrado? Pô, mas tem que ensinar, mas eu aprendi isso na internet também. Desenvolver essa O computador quadrado é a melhor forma, eu acho. Bom, todo mundo aqui, a forma mais usual que se ensina isso no ensino médio é pela chamada fórmula de Bhaskara. Todo mundo aqui já viu fórmula de Bhaskara? Alguém, essa fórmula que o Johnny usou, ou alguém nunca tinha visto isso? Pode falar. Beleza? E a forma melhor que eu acho é completando o quadrado. Na verdade, algo que depois a gente vai falar sobre isso alguma hora. Alguém já viu a demonstração da chamada fórmula de Bhaskara? Já? De por que a fórmula de Bhaskara? Vocês já aprenderam com esse nome, fórmula de Bhaskara, ou com outro nome? Na verdade o nome fórmula de Bhaskara que é errado, na verdade, que essa fórmula não é de Bhaskara. É forma para achar raízes da função de segundo grau, é isso, deveria ser esse nome. Mas depois a gente vai ver, não agora, depois a gente vai ver a demonstração dessa fórmula. Por que essa fórmula vale? Lembra que agora vocês não tem que saber só fazer as coisas, vocês têm que saber explicar por que as coisas são daquele jeito, tá? Mas depois a gente vai fazer isso. Mas calcular, esse aqui pode ficar para a gente corrigir depois. Vamos fazer outras coisas. Ainda, uma observação sobre parábola, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Posso apagar tudo isso aqui? Tá. Pode? Tá. Eu posso fazer uma pergunta, se o senhor puder fazer só esse aí no meio, o terceiro, esse de baixo. Aí eu fiquei isso, porque eu esse aí não é ele, se o senhor puder fazer. Isso é o que ele acabou de fazer. Então, mas ele fez de forma diferente, só fazendo igual lá, rapidinho, professor. Pode, não pode. Mas olha só, aquela forma já dá para a gente ter uma noção. Sim, aqui eu consegui achar, assim, na forma que eu fiz, eu errei, eu não queria aqui com o seu. Tá. Então vamos lá, posso apagar isso aqui?
fez assim, E o X, aí para C, Y. que valor você botou aqui no X? Eu não fiz igual basicamente, os 3 mil, mas eu errei, tipo assim, eu errei. É esse? Esse é o basicão. Então vamos lá. Substituindo menos 3 aqui, quanto vai ficar? Vai ficar, olha só, esse é esse aqui. Olha só, substituindo menos 3 aqui. Quando eu botar no lugar do x2, vai ficar quanto? Menos 3 ao quadrado, quanto dá? 9. Aí, menos 3 vezes menos 5, vai dar quanto? Vai ficar no Eu tinha colocado no menos 3, menos 5. Então vai dar quanto? Isso, vai dar mais 15. Alguma dúvida aqui? Certo? Vai dar mais 15 mais 6. Beleza? Já viu? Então isso aqui vai dar quanto? Tá? Quer que continue ou pode? Não. Tá. Bom, vamos fazer agora outro tipo de curva. Tá? Até agora a gente já viu retas, só viu retas separadas. A gente vai fazer outro tipo de curva que tem aí na folha. Borda, um monte de coisa. Só quero fazer mais uma observação ainda sobre parábolas. Aqui é o seguinte, posso apagar esse de tudo? Olha. Olha só, o que faz essa observação que eu vou fazer é para a gente entender melhor o formato da parábola. E ela também vai ser muito, eu acho, isso que eu vou falar vai ser muito útil para vocês em cálculo, tá? Como é que está sendo o curso de cálculo? Está de boa? Tá já uma hora que ele está de cálculo. Olha só, na verdade o que eu quero falar aqui usando a parábola como exemplo, é o que diferencia uma reta de uma curva, tá? Basicamente isso. Qual é a propriedade que faz uma reta ser uma reta, que é aquele desenho assim linear, né? E uma curva ser uma curva, tá? Então uma coisa muito importante, a gente está falando aqui na verdade de funções, né? Então uma coisa muito importante quando a gente fala de funções é a ideia de variação, de como os valores de y variam de acordo com os valores de x, tá? Então eu vou comparar duas funções aqui, ó, bem simples. Y igual a 2x e y igual a x2, tranquilo? Beleza? Esse nome função quer dizer que para cada valor de x a gente tem um valor de y associado. Beleza? Então vamos fazer também uma tabela aqui. Pode ser até uma tabela menor. Vou botar aqui menos valores, tá? Vou botar só os positivos. Então, aqui vai ter quanto do lado de cá? Quais vão ser os valores aqui? 0, 2, 4, 6. Aqui, vou fazer a mesma coisa, vou botar os mesmos valores. Aí aqui vai ser quanto? 0, 1, que mais? 4 e 9. Tá beleza? Certo? Então repara aqui, para os valores de x, tanto nessa tabela como nessa tabela, eu fui sempre acrescentando uma unidade, concorda? Tá tranquilo? Então, ó, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, eu sempre somei uma unidade. Tá de boa isso? E nessa tabela aqui é a mesma coisa. Nessa aqui, o que vai acontecer? Quando eu somo uma unidade em x, quanto eu somo em y? 2 unidades.
Beleza? Tá de boa isso? Isso significa que nessa função aqui, para cada unidade que eu acrescento em x, eu acrescento sempre 2 unidades em y. É isso que faz essa função ser uma reta, tá? Porque olha só, vou desenhar um gráfico aqui. Naquela primeira lá, ó. Vou botar aqui 1, 2, 3. Olha só, quando eu passo do 0 para o 1, eu estou acrescentando 2 unidades, tá de boa? Certo? Então quando eu ando, olha só, olhando para aquela primeira tabela ali, quando eu ando 1 unidade na horizontal, eu ando 2 unidades na vertical, tá claro? Certo? Isso quando eu passei do 0 para o 1. Quando eu passei do 1 para o 2, o que vai acontecer? O 2 vai valer, o y, o 2 vai valer quanto? 4. Então repara que daqui para cá aconteceu a mesma coisa que daqui para cá, tá claro? Eu andei 1 unidade na horizontal, quantas unidades eu andei na vertical? 2 também. E daqui para cá? Eu andei 1 unidade na horizontal, quantas na vertical? 2 também, tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Por isso, essa função aqui, y igual a x2, ela tem aquilo que a gente chama de uma taxa de variação constante. Tá? Que a variação de y é sempre a mesma em relação à variação de x. Deu para ver sentido isso? Certo? Em qualquer lugar, sempre que eu acrescentar 1 unidade em x, eu vou sempre acrescentar 1 unidade em y. Beleza? Certo? Agora, com essa aqui, vai acontecer a mesma coisa? Sim ou não? Repara, olhando para essa tabela agora. Aqui eu também estou acrescentando sempre 1 unidade em x, nessa tabela que eu fiz. Mas quantas unidades eu estou acrescentando em y? Aqui eu estou acrescentando quanto? Não, aqui nesse primeiro, do 0 para 1. 1, 2, quanto? 3, 5. A próxima seria 7. Isso aí. Então, olha só. Se eu for desenhar um gráfico dessa aqui, o que vai acontecer? Vou botar aqui. Olha só, quando eu passo do 0 para o 1, o y do 1 é 1 também, tá? O y do 2 vai ser quanto? 4. 1, 2, 3, 4. Vai estar aqui. Tá beleza? O y do 3 vai ser quanto? 9. Vai estar aqui. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, repara que naquela tabela ali, o acréscimo que é feito em y em cada passagem não é sempre o mesmo, tá? Então, quando eu passei do 0 para o 1, eu andei apenas 1 unidade na vertical, tá legal? Quando eu passei do 1 para o 2, eu andei quantas unidades na vertical? 3. Quando eu passei do 2 para o 3, eu andei quantas unidades na vertical? 5. Tá legal? Então, são esses acréscimos que fazem esses pontos aqui, ó, estarem alinhados. Tá beleza? Certo? Porque aqui sempre é o mesmo acréscimo na vertical. Já esses pontos aqui, eles estão alinhados? Não. Se eu ligar esses dois aqui, ó, a inclinação vai ser menor do que se eu ligar esses dois. E aqui a inclinação vai ser maior ainda, perceberam isso? Fez sentido isso, na boa? Então, é isso que faz esse gráfico aqui, que é a parábola. Na verdade, eu estou desenhando só essa parte da parábola. É isso que faz a parábola ser uma curva e não uma reta. Tranquilo? Certo?
E é esse não alinhamento dos pontos que faz, que entorta o gráfico. Tá beleza? Certo? Então, a reta, ela vai ter sempre a mesma inclinação. E a parábola, não. Repara que se eu olhar para cá, olhem para esse pedaço da parábola. E agora olhem para esse pedaço aqui. Onde que ela está mais inclinada? Aqui ou aqui? Onde que ela está mais íngreme? Faz de conta que você estivesse subindo uma ladeira. Essa parte aqui, ela está mais íngreme do que a outra, beleza? Justamente porque nessa parte, olha só, a variação em X está associada a uma variação em Y maior do que aqui. Isso faz com que o gráfico fique mais torto, fique mais íngreme. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Então, isso que diferencia as retas das curvas que não são retas, tá? As retas têm aquilo que a gente chama, como eu falei, de taxa de variação constante. Isso quer dizer que para cada acréscimo na variável x eu vou ter sempre o mesmo acréscimo na variável y. E nas curvas que não são retas, não. Para cada o mesmo acréscimo na variável x pode estar associado a acréscimos diferentes na variável y. Beleza? E é isso que depois vocês vão aprender como derivada. Tá legal? Vocês vão aprender. Vocês devem estar vendo o limite do cálculo 1, né? Então, a derivada é exatamente essa que a gente chama essa inclinação de uma curva que é diferente em cada ponto. É isso que é a derivada. E vocês vão aprender a calcular isso, só uma preparação. Mas esquece a derivada por enquanto. Isso aqui fez sentido? Então é esse comportamento de variação na vertical que diferencia as retas das curvas. Tá legal? Beleza? Tá de boa isso, pessoal? Isso aqui é uma parada que é ultra importante, tá? Certo? Posso levar para um momento? Claro. Tentando extrapolar o contexto, se ali na coluna X que você colocou, você tivesse tempo no cronômetro, imagine 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, são passagens iguais de tempo, intervalo de tempo igual. No primeiro e naquela primeira linha, se tivesse y igual a 2x, pensa em integral, você vai subindo, uma escadinha. Então, para cada segundo que passa no cronômetro, você sobe 2. Aquela pessoa acelerada que sobe de 2 em 2. Como é que seria o comportamento da pessoa na segunda tabela? Conseguiram transpor essa ideia do movimento? Como é que vocês poderiam classificar o movimento da primeira tabela? Exatamente. Então, assim, se você for pensar em uma forma de classificar esse movimento, o movimento de lá, o y igual a 2x, suspeitam de dar um nome para ele? Movimento constante, onde você tem uma taxa de variação da posição constante. A gente chama isso de movimento uniforme. E aí tem uma velocidade constante, né? A pessoa está sempre subindo a escada na mesma velocidade. E naquele ali, a pessoa está sempre subindo a escada na mesma velocidade. Eu não queria chegar nesses termos muito aprofundados, porque eles escondem significados. Então, quando a gente bota muito nome, na verdade, a gente está escondendo significados. Eu acho que essa construção de significados é mais importante nesse momento. Mas ali, a taxa de subida de degraus, ela está ficando cada vez maior. Então, a velocidade de subida está ficando maior. Então, é interessante pensar que, assim, vocês vão ter física 1, aí não sei se você tem física 1. Então, logo a primeira aplicação em física 1 dado o conceito de derivada é para velocidade e aceleração. E às vezes fica uma coisa desconexa, mas é um conceito totalmente interligado e fazer essa conexão logo de cara vale muito a pena. Fez sentido essa comparação, pessoal? Pensa nessa coisa, a pessoa pode ser uma pessoa andando ou uma pessoa subindo a escada. Então, o x seria o tempo e o y seria a distância, né? Assim. Então, na primeira ali, a pessoa está dando sempre 2 passos de cada vez. E nessa aqui, primeiro ela dá 1 passo, depois ela dá 3 passos, depois... Então essa aqui ela está o quê? Acelerando, ela está andando cada vez mais rápido. Beleza?
Na primeira ela está andando na mesma velocidade. Tá? Tranquilo? Bom, fez sentido isso, pessoal? Posso apagar isso aqui tudo? Pode? Então agora vou fazer mais 2 para acabar a aula. Vou fazer outro. Até agora a gente só fez exercício envolvendo retas e parábolas. Tá? Agora eu vou colocar outros 2 aqui que não são nem retas nem parábolas. São outros tipos de curvas. Tá? Posso apagar a curva. Né? São exercícios que estão aí na lista, mas eu não sei dizer. Professor, no caso, todo tipo de curva tem um nome diferente. Todo tipo de curva tem um nome diferente. Algumas não tem um nome específico, entendeu? Mas essa diferença do que tem essa formato aí mais parada. Aí vai ser outro nome. Oi? Acho que eu vou falar agora do outro nome. Mas tem outros que não tem nome também, entendeu? Alguns não tem nome. Igual, tipo assim, uma forma geométrica, tipo assim, quadrado. É uma forma específica, entendeu? Mas você pode desenhar um negócio lá todo maluco, tipo assim. Isso aqui é uma forma geométrica, mas não tem um nome específico, entendeu? Mas não deixa de ser uma figura geométrica, entendeu? Então algumas curvas não tem nome, na verdade a maioria não tem nome. Mas por enquanto essa que eu vou falar agora tem nome. Então essa aqui, ó, essas duas aqui, certo? Vamos tentar desenhar esses 2 gráficos aí. Podemos fazer para essa aqui tabela de valores. Todo mundo sabe o que esse símbolo aqui significa? Módulo, eu vou escrever isso. Daqui a pouco eu escrevo isso aqui de novo, tá? Então, o que é o módulo de um número? Eu posso pensar no módulo de um número, a maneira mais fácil de pensar é naquele número sem o sinal, tá? Mas também posso pensar que é a distância daquele número até a origem, certo? Beleza? Tipo isso aqui. Se eu botar aqui 2, está desse lado. Qual é a distância entre o 2 e o 0, que é a origem? 2. E qual é a distância entre menos 2 e o 0? 2 unidades. Falando de distância, tá? Certo? Então, o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 é 2 também. Alguma dúvida nisso? Certo? Essa distância até a origem, eu acho que é legal ficar com essa ideia, porque daqui a pouco a gente vai falar de módulo de vetores também, aí não é 2. E é a mesma coisa, é distância até a origem. Tá? Daqui a pouco, na aula que vem, a gente vai começar a falar sobre isso. Só que como é que a gente calcula essa distância? Não é tão simples assim, beleza, pessoal? Certo? Então, com base nisso, a gente pode fazer outra maneira ainda de definir módulo. Eu posso escrever assim, ó. O módulo de x é igual. Vê se faz sentido isso aqui. É igual ao próprio x se x é positivo. Tá legal? Certo? E o módulo de x vai ser igual a quanto se x for negativo? Vai ser igual a quanto? Menos x. Fez sentido isso? Se x for negativo. Tá beleza? Tá? Então, como é que eu uso isso aqui para calcular o módulo, por exemplo, de menos 3? Certo? Menos 3 é positivo ou negativo? Negativo. Então, essa regra aqui me manda, se o número x é negativo, o módulo dele é quanto? O módulo dele é menos ele. Concorda? Tá? Então, como menos 3 é negativo, eu vou jogar o menos 3 nessa fórmula aqui, tá legal? Certo? Então vai ser o quê? Eu estou colocando menos 3 no lugar de x.
Então aqui vai ser o quê? Vai ser menos 3, tá? Que vai ser quanto? 3. Tá? Alguma dúvida nisso? Fez sentido? Isso aqui é a mesma coisa que está aqui, tá? Beleza? São várias maneiras equivalentes de falar o que é módulo. Então agora a gente pode fazer a nossa famosa tabela de valores, botando esses valores aqui, como o Luiz falou, basicão, né? Certo? Que é isso mesmo. Tranquilo? Então, aqui eu vou botar o valor de x igual a 3 e aqui eu vou botar módulo de x. Então, se x igual a menos 3, módulo de x é quanto? Então, 3. Se x igual a menos 2, 2. E aqui? 1, 0 e aqui. 1, 2, 3. Alguma dúvida? Então, o desenho disso aqui vai ficar assim, ó. 1, 1, menos 1, 1 também, tranquilo? Tá? Reparem que aqui também tem uma simetria, estão vendo? Que tá daqui para cima é o espelho do que está daqui para baixo. Tá? Então, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tá beleza? Então, desse lado, o contorno vai ficar assim, tranquilo? Certo? E do outro lado vai ficar como? Vai ficar a mesma coisa. Aqui assim, alguma dúvida? Tá tranquilo esse? Certo? Beleza? Tá. Então vamos fazer só o outro agora, que é mais legal, para terminar a aula. Posso apagar isso aí? Tá, isso aí. Pode. Então, essa curva aqui, ela tem um nome ainda, ela se chama função modular, né? Esse tipo de curva, que vem do módulo, tá legal? Agora vamos fazer essa aqui, que é a mais legal de todas, da aula de hoje. Y é igual a 1 sobre x. Como é que fica esse gráfico? Se a gente for fazer a tabela, vamos fazer uma tabela aí. Que valores vocês gostariam de substituir? Pode ser o basicão mesmo? Tá. Certo. Então, se eu jogar aqui x igual a menos 3, quanto vai ser y? Quanto dá isso? Menos 1/3. Tá legal? Certo? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Quando x igual a menos 2, quanto vai ser y? Menos 1/2. Quando x igual a menos 1, quanto vai ser y? Menos 1 também, beleza? Certo? Alguma dúvida? E quando x igual a 0? Quanto vai ser y? Não tem. Não existe 1 sobre 0. Tá? Você não pode dividir nenhum número por 0. Beleza? Tá? Então, eu não posso colocar o 0 nessa tabela. Né? O 0 não tem um valor de y correspondente para ele. Tá legal? Certo? Repare que isso quer dizer que essa curva não corta o eixo y. Certo? Tranquilo?
Lembra que a gente falou vários exemplos aqui, que como é que eu descubro onde uma curva corta o eixo Y? Eu tenho que jogar x igual a zero, tá claro isso? Isso não vale só para retas e parábolas, vale para qualquer curva. Sempre que eu quero encontrar onde ela corta o eixo Y, eu tenho que colocar x igual a zero, tá? E onde ela corta o eixo x, eu tenho que colocar y igual a zero, tá? Então aqui não existe x igual a zero, não tem nenhum valor de y associado. A interpretação disso é que ela não corta o eixo y, tá de boa? Fez sentido isso? Tá. Então continuando aqui com 1, quanto vai ser? 1, 2, meio, 1/3. Então vamos desenhar. Olha só, então vamos começar pelo lado positivo, tá? Quando x igual a 1, y igual a 1 também, tá de boa? Certo? Então é esse ponto aqui. Quando x igual a 2, y igual a quanto? Meio, tá aqui, ó, 1/2. Então é esse ponto aqui, tá beleza? Certo? Quando x igual a 3, y igual a quanto? 1/3. 1/3 vai estar onde? Vai estar abaixo ou acima desse ponto aqui? Abaixo. 1/3 é menor do que 1/2, tá claro? Certo? Então vai estar aqui abaixo. Tranquilo? Então aqui a gente já visualiza um pedaço dessa curva que vai ser aqui assim, tá? Vamos pensar, vou começar a ligar esses pontos, vai ser algo mais ou menos assim, tá certo? E do lado de cá, menos 1, vai ser parecido com esse lado, tá? Menos 1, menos 2 e menos 3. Que eu vou ter assim, 1/2, menos 1/2 e menos 1/3, que vai ser aqui. Tá? Repara que esse pedaço aqui é igualzinho a esse virado de cabeça para baixo, tá? Porque os valores de y são iguais que estão trocados, dá para ver isso? Porque no meu desenho não vai estar, mas eles são iguais. Tranquilo? Tá? Bom, aí, se a gente quiser continuar desenhando a sua curva para cá, o que vocês acham que vai acontecer com esses valores? Será que eles vão fazer assim? Não. Vão passar aqui para baixo? Não, vai fazer o quê? Vai se aproximar cada vez mais do eixo x, concorda? Beleza? Repara que eu poderia continuar desenhando essa tabela. Vou dar um pulo aqui. Se eu colocar agora x igual a 10. Se eu colocar agora x igual a 10, eu vou ter isso, vai igual a quanto? 1/10. 1/10 é 0,1, tá? É um valor pequenininho. E se eu vou dar outro saldo aqui, se eu colocar x igual a 100, porque isso vai igual a quanto? 100 que é 0,01, tá? Beleza? Tranquilo? Então olha só o que acontece com essa curva. Conforme eu vou aumentando o valor de x, o que vai acontecendo com o valor de y? Vai se aproximando de quê? Vai ficando cada vez mais baixinho. Ele vai se aproximando de 0. Beleza? E do lado de lá vai acontecer o quê? Vai acontecer a mesma coisa, tá? Tranquilo? Deu pra ver isso? Como é que é o nome disso aqui? Já aprenderam? É desse comportamento.
todo mundo entendeu por que fica assim? Agora ficou esse buraco aqui no meio. Como é que vocês acham que vai ser o comportamento da curva aqui? Vai acontecer o quê? Se eu botar agora um valor de x aqui, ó, vou fazer outra tabela aqui, continuando. Se eu botar um valor de x aqui, qual o valor de x que é esse aqui? X igual a meio. X igual a meio, y vai ser quanto? 2. Então vai ser esse ponto aqui. Tá legal? Beleza? Agora se eu botar um valor de x muito pequenininho perto do zero aqui, qual é o valor de x muito pequenininho perto do zero? Vocês viram? 0,1. 0,1 é quanto? É 1/10, concorda? Beleza? Tranquilo? Então, se x é igual a 1/10, quanto vai ser isso? 10. Então, x é igual a 10, que está muito pertinho do zero, y vai estar lá em cima, vai estar fora, inclusive, desse desenho aqui. Então, ó, a curva vai fazer esse movimento aqui, deu para entender isso? Quanto menor o x vai estar, mais perto do zero, mais alto o y vai estar. E aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser para baixo. Então a cara dessa curva é essa aí. E essa curva tem um nome que é hipérbole. Tá legal? Tem um motivo para se chamar, na verdade, essas curvas fazem parte de uma família de curvas maior, que são as hipérboles, parábolas e elipses. Esses nomes têm origem grega e tem uma razão de ser, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas deu para entender mais ou menos essa curva? Certo? Basicamente, se vocês olharem, eu tenho y igual a 1 sobre x. Tá tranquilo? Então eu tenho uma fração. Fala. O que diferencia graficamente a elipse da função logarítmica? Não, calma, a elipse ou hipérbole? A hipérbole da função logarítmica. A função logarítmica o gráfico dela é assim, tá? Ela corta com isso. A função logarítmica é assim. Beleza? E a função logarítmica, ela cresce indefinidamente. Ela, na verdade, ela tende a infinito, só que muito devagar. Ela vai crescer muito devagar, mas ela sempre cresce para sempre. Essa aqui ela não decresce para sempre, ela é barrada do zero. Entendeu? Então essa a diferença bem importante. Fala. A parábola dela também é uma cônica? Também é uma cônica. A parábola, elipse e hipérbole são cônicas. Entendeu? São os três tipos de cônicas. Beleza? Mas olha só para terminar. Essa curva aqui, que é importante entender, que eu tenho uma fração. Tá legal? Certo? 1 sobre x. Quando o valor de x é muito grande, o valor da fração fica muito pequeno, concorda? Tranquilo? É só você pensar o seguinte, você tem uma quantidade de qualquer coisa. Você pode pensar, ou uma pizza, ou uma quantidade de dinheiro, você tem uma quantidade de dinheiro que você vai dividir entre os amigos. Quanto mais gente você vai dividir, menor o resultado, concorda? Beleza? Então, quando você tem uma fração, quando o denominador, que é o número que está embaixo, aumenta, o resultado dessa fração diminui. Tá claro isso para todo mundo? Certo? Se eu for dividir uma pizza entre 3 pessoas, ou se eu for dividir uma pizza entre 10 pessoas, cada pessoa vai receber uma fatia muito menor. Tá? Então, se eu tenho uma fração, quando você aumenta o denominador, você diminui o resultado. Quando você diminui o denominador, você aumenta o resultado. Tá? Então, essa curva, o formato dessa curva vem desse comportamento. Tá legal? Quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Quando eu diminuo o x, eu aumento o y.
Sim. Tá, então beleza.